Tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo nessa roda da vida. Bem-vindos a mais um episódio do Kíclio. Ao avistar a tempestade, a águia abre suas asas e se lança acima das nuvens escuras, pois sabe que acima da escuridão passageira, o sol ainda está a brilhar, imponente e absoluto. O espírito da águia ensina a enxergar longe, além do que os olhos podem ver. Aprendemos a queimar o nosso fogo interior para voar mais alto, com firmeza e confiança pelos caminhos elevados do espírito. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um pouco sobre a resistência e o quanto nós temos tendência a resistir a determinadas situações. O quanto a vida nos traz novos movimentos e nós temos dificuldade de alçar voo. Vamos usar até esse comentário, né? Não Trazendo é? Para a gente já trazer a nossa águia aqui para dentro da gente, né? Esse texto eu gosto muito das cartas xamânicas que trazem os animais de poder e o recado dos animais. E essa é uma partezinha do recado da águia, que é muito potente. E tudo surgiu, né, para variar, dentro de um desafio de aqui quem vos fala. E eu estava com a Fá ontem em sessão, conversando com ela, querendo fazer o curso, né? Um curso para profissionalizar um pouco mais a minha empresa. E estava aqui num dilema, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E eu fui tirar um cochilo, porque eu falei, eu sou filha de Deus, posso tirar um cochilito. E aí eu acordei, abri meu Instagram, falei, vou olhar um cara aqui, fui lá olhar, e aí eu vi uma mensagem do nosso mentor, que ensinou a gente, o Rafael Livramento, e trouxe para a gente bastante ensinamento aí dentro das leis biológicas. E ele falando um pouco sobre esse processo, né? Que tudo que a gente resiste, a maioria dessas coisas são a luz para nossa mudança. E eu falei, caraca, meu, e pior que é, né? Eu trabalho muito com pacientes em luto e eu vejo que tem uma dificuldade muito grande para iniciar o tratamento, né? Iniciar o tratamento é uma luta, então assim, as pessoas começam a encher a vida de trabalho de coisa para não ter que olhar, né? Só que, e aí cutucar, né? Terapia, né, amiga? Qualquer tipo de terapia, qualquer processo interno, né? Qualquer processo que faça a gente cavucar dentro da gente, é uma a gente fala, resistência, não, né? não, 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 Ai, não não vou. preciso, tô sem É, tempo, não tenho hora, é. tô trabalhando muito, né? Ah, eu sei que eu preciso muito fazer terapia, mas eu não consigo porque eu tô trabalhando demais. E é um Uhum. inconsciente, e dentro das leis biológicas que a gente trabalha, né? O cérebro da gente sempre quer afastar a gente do perigo, né? E o nosso cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, se você vai trazer, quando ele fala que vai vir uma coisa nova, ele fala, não, segura aí, porque isso aí pode ser que você vá dar um surto aí, né? Perigoso. Perigoso. Perigoso isso aí, pode trazer risco para minha sobrevivência. Não vou mudar, não. Vou ficar aqui, bem quietinho, parado. Vou O resistir psiqui... a essa mudança. Você sabe que o psiquiatra de uma paciente minha, ele fala para ela que assim, que a merda é fedida, mas ela é quentinha. Então tá na Ah, merda. Ele falou, tá na merda, tipo, é fedido, né? Não é agradável, né? Assim, parece não ser legal, mas é quentinho. Então é mais fácil ficar lá, porque é um lugar que você conhece, mesmo que tá horrível. Eu conheço, então eu tô aqui. Eu ir para onde é desconhecido dá muito medo, né, Fá? Dá muito para todo mundo, para muito. gente, para qualquer um. A gente, para mudar o rumo da nossa carreira como a gente mudou, caraca, foi puxado. Eu tive que aí, ó, patinar tempos. Quanto de resistência traz no começo para qualquer mudança? A gente pensa em fazer diferente, só que a gente volta para o que já está confortável, para aquilo que a gente já entende como fácil, que já é conhecido, que não traz medo.
Até trazer um exemplo real, uma viagem. Quando você vai para um lugar que você já conhece, é fácil. Você pega e chega nesse lugar, você já conhece quem, você já sabe quem vai te receber, você já sabe o que tem por perto. Aí você vai para um lugar desconhecido, um lugar novo. Não vem aquela ansiedade, aquele taquicardia. Será que eu vou, como é que vai ser? Será que vai ser bom? E aí a gente entra na resistência. É Por mais que muito. você essa viagem, você tem ansiedade e um pouco de medo. Pessoas não viajam sozinhas por conta disso. Elas entram no medo do desconhecido, do que pode acontecer e eu estou sozinha. Quando a gente percebe que às vezes é só um lugar novo, ali não tem nenhum perigo, você vai se adaptar àquela situação, você enfrenta aquilo. Mas como você faz para não resistir, E para a, alcançar e a o gente fala muito objetivo? assim, mas não sou eu, né? Não tá, não dá nada certo, tudo que eu faço não acontece, não dá nada certo. Mas é o nosso campo protegendo a gente de tudo isso, né? Você E estava aqui falando, é lógico que a gente já entra aqui, né, na maquininha chamada cabecinha e começa a tic, 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 né? E eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu gosto de mudanças, mas não muito. Eu nunca mudei muito, assim, nunca fui muito de mudança, assim, de mudar de casa, de mudar nada. Eu sempre gostei ali do meu conhecidinho básico, e sempre que eu tive que fazer alguma mudança no primeiro dia, assim, sabe, mudar de trabalho, mudar de, sei lá, cidade eu mudei quando eu fui viajar, quando eu mudei para faculdade, quando eu fui fazer faculdade, mudar de faculdade, eu fui para faculdade, não, né, gente? Quando eu mudar de cidade foi quando eu fui para faculdade, tá vendo? Nem falar a minha cabeça permite, é bem louco. E eu lembrei de uma sessão que eu estava fazendo de terapia e Hum, que isso é uma verdade, uma suposição um tanto quanto coerente, que a minha aham, mãe mudou de casa quando ela estava em torno de uns 8 meses, 9 meses, né? Eu estava quase para nascer quando ela sim. mudou de casa. Aí imagina uma mulher mudando de casa, ela morava num apartamento, ela veio morar numa casa com 2 filhos pequenos, marido, periquito, papagaio, grávida, barrigudona, tipo, meu, vou dar conta desse rolê todo. Numa casa mais afastada, era mais longe, era muito mais confortável, mas era longe. Enfim, e aí Sim, a gente já tinha trazido isso na minha sessão, de que talvez isso teria sido um DHS para mim, que a gente chama, né? Que é um conflito ali para o meu sistema, de é, que as mudanças são perigosas, né? Podem ser perigosas. sim, E eu sempre, quando eu estou no primeiro dia de trabalho, enfim, eu falo, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu vim para cá? Acho que eu não quero mais ir. Eu sempre penso que eu não quero mais, que eu vou desistir. Aí só que é sempre aquelas coisas que não dá mais para desistir, tem que ir, porque se eu já aceitei, me lasquei, tenho que ir. E aí depois é. vai. Mas no começo, para mim é sempre desconfortável. E acredito que para a maioria das pessoas é desconfortável. Tem pessoas que mudam com muita facilidade, é o processo delas, né? É de acordo também com um pouco da Sim, personalidade de cada um. Mas eu acredito que para boa parte das pessoas é um desconforto as mudanças, né? O novo, o que está por vir atrás desse novo. Quando a gente para observar é, que eu não sei o que vai acontecer, a cabeça começa a criar um monte do e se, né? aí Aquele e entra a se que a gente ansiedade no rolê, né? E aí você fala, meu, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? Meu, para, chega. Para de resistir. Respira e se joga. É igual mergulhar em uma água de cachoeira. Se você vai de pedacinho em pedacinho, você Você vai não atingindo entra. gelado, você não entra. Você fala, não, não vou mergulhar Não nessa vou, água, tô porque ela fora. tá gelada. Agora, se você pega e mergulha, depois que você sai, você fala, nossa, que delícia, gente. E na, Coisa ma- boa é, que foi. E na maioria das vezes, né, Fá, essa resistência é onde está a chave da mudança. Porque é onde o seu cérebro te segura para você não ir, né? Então ele fala assim: não, amiga, fica, 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 porque aqui é conhecida, aqui é conhecida, é conhecida. E quando você faz pula essa coisinha, você dá esse passinho, a Ah, coisa vem, né? Então a mudança vem. Então hoje foi muito isso que deu para mim, assim. Eu estava com algumas inseguranças dentro de todas as experiências que eu tive na minha vida,
E falei, vou, não vou, faço, não faço. Aí você já É. fica, não, mas e aí? É isso. E se acontecer não sei o quê? E como é que eu vou fazer? Aí eu falei, não, gente, eu falei, é aqui que tá a chave do negócio. Porque se eu tô preocupada com isso, eu preciso arrumar alguma coisa que me ajude a dar mais segurança, mais respaldo para esse caminho. Então eu preciso me conhecer melhor, eu preciso conhecer o processo melhor. E aí, a partir daí que eu falei, não, eu vou Uhum. fazer. E conhecimento nunca é demais, né? A gente Não. sempre. E é uma das coisas que ninguém tira da gente também. Então eu falei, vou e vou com tudo. É isso. Aham. Quando a gente fica atento a essas resistências, que é o que você trouxe, que da resistência é o que a gente pode avançar. Quando a gente fica atento ao que resistimos, ao que está aprisionando a gente em um lugar, a gente tem o poder de dar o passo. E quais são as resistências que nos bloqueiam? Então, estar atento às resistências que nos bloqueiam. Existem pessoas que têm medo em chegar sozinhas em determinados lugares. Sim, Então, por que esse medo existe? Qual é o bloqueio que está ali, que te traz esse medo, que faz você resistir em chegar sozinho, em se impulsionar para determinados lugares sozinho? Então, quando a gente começa a perceber essa resistência do de onde eu vou para onde eu quero ir, de onde eu estou para onde eu quero ir, se eu não consigo, por que eu não consigo? O que está me bloqueando? O que está me congelando? E sim. aí ponderar, É, ponderar e com a investigação. Aí entra algo que é muito poderoso da autopercepção, do autoconhecimento, de fazer uma autoanálise do que nós vivemos para transformar. Muitas vezes, como a gente traz, né, Rê, a gente fica no nosso ponto cego, a gente não consegue enxergar, sim, mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue sair desse estado de resistência, de imobilidade, de não conseguir se lançar para o novo. Quando a gente começa o movimento de uma vez eu me lanço, ai, tá, deu tudo certo. Aí vai a segunda, se lança de novo. Nossa, tá vendo? Tá tudo bem. E aí você começa a se lançar para diversas situações que você nunca teve coragem de fazer, mas que aquilo você já percebe que não é mais um perigo para você, já não se torna algo que te impossibilita de fazer diferente. sim. E lembrando, né, Fá, não é. Eu penso muito isso também, né? Não é aquilo se jogar em tudo que nem louco e sem pensar nas consequências, não é nada disso. É só você ir enxergando e entendendo, né? A gente fala muito de dar o passo, né? Que a vida vai te dando o caminho, né? Então a gente vai dando um passo atrás do outro e você vai no caminho, no processo. Por isso que às vezes, principalmente a terapia, né? De qualquer forma, com uma terapia integrativa, com um psicólogo, um psiquiatra, com o que for, é um dos processos que a gente mais resiste, né? Porque é mergulhar muito fundo no nosso cérebro, não é muito fundo no nosso eu. E é É. muito perigoso para o nosso cérebro esse processo, porque é mexer em muitas coisas que talvez te coloquem na cara muitos problemas, muitas questões que precisam ser resolvidas. Então, assim, sempre vem, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não tenho dinheiro. É, e às vezes a chave está aí, né? Inclusive para tudo acontecer de uma melhor forma. Porque a gente precisa Ou se olhar, a gente precisa ir para frente. E é evolutivo, né, Fá? evolutiva, e quanto menos a gente se olha, menos a gente se conhece, mais o nosso corpo manifesta sintomas, situações para mostrar o que a gente vive. Então, vem doenças físicas, emocionais, repetições comportamentais, que aí a gente fica naquilo do por que que isso acontece comigo? Por que que eu tô sempre com essa doença? Por que eu tenho isso? Por que que aquilo acontece? Mas quando a gente vai se aprofundando e entendendo que isso é uma forma que o nosso corpo quer expressar esse profundo, que é o inconsciente, que é mergulhado no nosso mais profundo eu, que a gente não lembra, que a gente não sabe, que dificilmente a gente acessa. Quando a gente entende que está ali,
naquele lugar, que é como se fosse um oceano mais profundo, não tem luz, você não tem ar, por exemplo, você não enxerga um palmo além do seu nariz, é o inconsciente. Conforme a gente vai abrindo, vai entrando o sol e a gente sai para um novo movimento daquilo que nos paralisa, que nos impede de chegar em um lugar melhor. E o nosso corpo quer mostrar. Ó, Lógico. você tá dessa. Você manifesta isso, você sente isso, porque algo te aconteceu. Então, vamos entender o que aconteceu para o seu corpo falar desse jeito, o que ele tá querendo O que te ele tá te dizer. falando, né? O que ele tá querendo conversar com você, né? É, E é muito louco, porque foi difícil a gente começar a gravar esse episódio, né, Fá? foi, Tudo nossa, foi a resistiu. A gente não conseguia fluir, não conseguia decidir, sabia que o tema era esse, mas não ia, aí trava a internet, aí não sei o que, não funciona. Assim, como estava resistindo a esse processo. Porque a gente falando, primeiro que é uma luz para o nosso processo, sempre que a gente faz aqui, é uma sessão de terapia. Acho que a gente tinha que mudar o nome do nosso podcast para sessão de terapia, porque a gente faz aqui uma sessão de terapia, né? Vamos pensar nisso, tá vendo? Mudar, sessão Vamos de terapia. pensar. E muita gente fala pra gente, ai, assim, eu ouço vocês anotando um monte de coisa, não sei o quê. Então, acho que a gente precisa mudar para o nome do nosso podcast. Kiklios, sessão de terapia. Não, você falou isso, sessão de terapia, eu já penso, refaça-se. Porque a gente vai entrando, tem umas horas que a gente dá umas bugadas aqui, assim, a Fabíola tá falando ali, ela começa a ver que começa a dar umas viajadas, porque a gente começa a entrar nos nossos processos e vice-versa, né? A Isso que gente eu ia falar. começa, e a gente começa a entrar nos nossos processos. E a gente trazendo isso, a gente também está trazendo luz para um processo de muita gente. Então, assim, Uhum. então muita gente que olha e fala assim: caraca, olha, não é verdade? Isso aqui que meu. E a gente falou tanto de relacionamento nos últimos episódios, né? A resistência num relacionamento também é isso, né? O medo de Tá. mudar, o medo, o que vai ser sem essa pessoa? Tá ruim aqui, mas é melhor ficar aqui no que tá ruim, porque eu já conheço, já sei como é que é, ignoro, finge que não tá falando comigo e vou pra frente, né? Muito, Rê. Tem gente que não fala assim, ai, tenho preguiça de conhecer outra É, pessoa. é. Essa eu já conheço. Mas, opa! Senhor! Ixi, quantas vezes eu já não fiz isso? Ai, não dá pra ficar aqui mesmo? A gente vai aprendendo a lidar. E aí acontece isso, né? As pessoas vão buscar outros relacionamentos estando num relacionamento, enfim. Daí o processo. Não quero entrar no mundo dos relacionamentos de novo, porque senão a gente vai ficar aqui, vamos virar cartas de amor, que a gente só vai falar de relacionamento. Mas eu queria só trazer para a gente linkar com o passado, com os últimos episódios, né? Que tudo Sim. isso, que às vezes são coisas que não são conscientes, e às vezes são coisas que não são nem programadas e nem, entre aspas, escolhidas por nós, né? A gente acha que a gente não está escolhendo, a gente acha que é o mundo que está trazendo. Ai, por que que sempre vem isso para mim? Também lá dos ciclos memorizados que a gente falou, é tudo vem aqui é tudo na mesma linha, né, Fá? Oh, é uma conexão, uma. E a vida é uma conexão. Não dá para a gente separar as coisas. Não dá para falar, ah, aconteceu isso, esse ponto isolado na minha vida. Não. Esse ponto aconteceu por conta de alguma situação que você já viveu, que vem daquilo que você trouxe. Nosso cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então, o que acontece hoje com você, em algum momento que você não se lembra, já aconteceu na sua vida. E aí, onde está? Que é o que a gente chama da raiz do Do sintoma, a problema. raiz da problemática do desafio, da dificuldade que cada um quer tratar em sessão, em terapia, enfim, aí como cada um chama também para chegar na raiz do que foi vivido. Muitas das situações a gente nem lembra, e aí a gente precisa ir abrindo as caixinhas para É, entrar para sair daquele oceano mais profundo que não enxerga nada, não tem oxigênio para conseguir respirar de uma outra eu forma. falo muito para os meus pacientes que assim, a cabeça da gente não esquece nada. Tá tudo lá dentro de caixinhas, a gente só precisa ir abrindo ela, né?
Então, você tem várias É, gavetinhas e a gente só precisa abrir as gavetas que estão lá é. guardadas as nossas coisas, né? Então, e dá Organizar, uma porque senão remexidinha no arquivo ali, né? Falar, esse vem para cá, esse vai para lá. E às vezes não é tão óbvio assim, né? Por exemplo, essa coisa da mudança. Falar, Renata, como é que você foi viajar, chegar lá no seu nascimento? É lógico que um processo terapêutico e com bastante conversa, bastante entendimento. Na nossa linha de trabalho, a gente entende muito que muitas coisas vêm da nossa gestação e do nosso nascimento, né? Então, a sim. gente busca muito esse processo quando a gente conversa, quando a gente vai entendendo esse caminho aí. Aí, E às vezes, as pessoas até perguntam, mas por que da minha gestação? Por que que isso aconteceu lá? Na nossa gestação, está formando todo o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, o nosso inconsciente está sendo formado todinho ali. o nosso E até os DNA, né? 7 anos, e até os 7 anos é isso, é É, muito mais o inconsciente do que o consciente até você se tornar consciente. Então, tudo que acontece nesse período, ele fica registrado de alguma forma. E como que nós interpretamos lá na frente? Demonstrando ou sintomas físicos ou paralisias em determinados movimentos na nossa vida. Para a gente transformar, a gente precisa cavucar ali naquele lugar sim, para mexer e transformar. é verdade. E não é fácil, não é, mas é gostoso demais. Quando você aprende, você fala, caraca, que massa. Eu acho massa, eu sempre me sinto privilegiada. E quando a gente faz ali, né, faz uma sessão e entende um lugar que a gente estava paralisado, congelado, e você fala, meu, é isso, eu estava parada ali. Aí depois de um período, né, até um mês até depois da sessão, a gente fica refletindo sobre isso e vai Nossa, surgindo vários é. pontos E aí daquilo, você vai dessa ficando mesma situação. consciente para aquilo, né? E aí a coisa vai vindo, você fala, caraca, isso aqui tem ligado aqui, tava aqui dirigindo, eu direto ligo para e falo, meu, tava aqui dirigindo, e lembrei daquilo que a gente falou uns 3 meses atrás, presta atenção nisso, olha isso, nossa, tem razão. E porque você vai ficando consciente para os seus conflitos, né? E para as suas dificuldades. E você vai ficando curiosa para poder resolvê-las. Porque dificuldade todo mundo tem, conflito todo mundo tem, a gente veio aqui para resolver conflitos. E a gente Sim. vem para trabalhar, isso é muito legal. Eu adoro. Eu me E sinto quanto muito mais a privilegiada. gente olha, mais a gente quer olhar, né? Mais a É, gente quer abrir. mas a gente Fala, quer se meu, conhecer, né? eu consegui mudar tanto. Eu vou ficar parada nesse lugar? Não, eu quero subir mais um degrau. E Quero quanto voar, mais eu subir, mais longe eu vou chegar. quero voar, igual a águia que a gente falou, né? Quero voar e voar longe, longe, longe. Eu acho que essa é uma mega reflexão e que a gente precisa pensar muito. E eu acho ela densa, então acho que inclusive é uma reflexão que nem dá para a gente ficar aqui falando um monte, porque vem muita coisa, né? Então eu vou trazer uma mensagenzinha aqui para vocês, Tá, para a gente Fê. encerrar o nosso dia, nosso episódio. Acima das trevas aparentes, o avô Sol reina soberano. A águia oferece a você a liberdade de voar segundo a vontade maior do seu coração, para as alturas maiores da consciência. Fica a dica. Gente, Obrigada, muito Fá. obrigada. Obrigada, Rê. Um beijo para todo mundo e continuem com a gente.